O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, seguindo aquela pedagogia que eu apresentei já desde o primeiro domingo de Páscoa, em cada domingo, pelo menos até hoje, quinto domingo de Páscoa, nos é apresentado um sinal que o Cristo escolhe para que sua presença e ação sejam reconhecidos no meio do mundo. Vimos no segundo domingo de Páscoa que ele escolheu como sinal a Igreja, sacramento universal de salvação, o povo redimido que se reúne no dia do Senhor para encontrá-lo, para ouvir sua palavra. A Igreja através do qual é dado o Espírito Santo e o perdão dos pecados. No domingo seguinte, vimos o sinal do pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus presente na Santa Missa, na Eucaristia. Depois nós vimos o sinal do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e fomos convidados a pedir ao Senhor pastores conforme o seu coração. Hoje o sinal, no domingo passado eu lembrava um sinal que depende da resposta de homens tão frágeis, hoje o sinal também Deus quer fazer depender de nós. O mandamento de amor ao próximo não é algo novo. Já no Antigo Testamento é dito aquela frase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Procura o livro do Levítico, se eu não me engano é no capítulo 19 do livro do Levítico que aparece a prescrição de amar ao próximo como a si mesmo. Qual é a novidade de nosso Senhor? A novidade é que ele aponta a fonte e o modo. A fonte do amor é o próprio Deus, o Pai que nos ama por Cristo. E o modelo é Ele, Cristo, por quem nós devemos amar o Pai. Falando de amor, sempre é bom recordar, nunca é demais, é claro, para que não confundamos o amor, tal como a palavra de Deus nos propõe, como Jesus nos propõe como mandamento novo, com o mero sentimento usado pelo povo com a palavra amor. Hoje, no nosso mundo, amor é usado para tudo, praticamente. Até para um vício, o povo chama de amor. Um apego exagerado é chamado de amor. O sentimento de posse é chamado de amor. Até quando o sentimento de posse faz surgir um ciúme doentio, é chamado de amor. A mera conjunção carnal numa relação física é chamada de amor. Então devemos purificar o que nós entendemos por amor. Não é mero sentimento, não é o mero gostar, não é a mera empatia ou simpatia ou atração ou mero gostar
de alguém. Às vezes, e seguindo o mandamento de Jesus, somos chamados a amar os inimigos, mas não é dito em canto nenhum que devemos gostar deles. São coisas distintas. Embora a gente confunda diversos afetos com amor, e embora o amor possa ser também afetivo, é necessário principalmente que ele seja efetivo, ou seja, de fato, de verdade, concretamente. O afeto depende do sentimento, a afetividade. A efetividade depende da prática. Nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou que Deus é amor. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia das línguas originais para o latim, ele traduziu o termo amor, que ali é ágape em grego, para caritas em latim. Aí se deu a origem à palavra caridade em português, que, como eu já recordei em outra ocasião, caridade que muitas vezes é confundida com esmola. Esse amor, caridade, que é Deus e que é a essência do novo mandamento de Jesus, é uma soma de atitudes, não necessariamente de afetos. Amai-vos assim como eu. Cristo se torna a medida, o modelo, o modo, como devemos amar, como se pratica esse amor. O Evangelho de São João, noutra passagem, vai dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Às vezes, em vez de dizer até o fim, outras Bíblias traduzem até ao extremo. Se Cristo é a medida do amor, então aprendemos dele que o amor não pode ter medida, não pode se colocar um ponto, um limite. Também é comum nos dias de hoje nos depararmos com aquelas pessoas que, não tendo experimentado nem sequer têm noção do que é o amor, tal como o nosso Senhor vive e pede que vivamos, ficam repetindo já de boca mole: Cristo pregou o amor, o importante é o amor. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Todas as vezes que eu ouvi isso dito com boca mole, foi a partir de pessoas que abraçaram o pecado como estilo de vida, acreditando que aquilo é amor e querendo nos impor que devemos aceitar e entender aquilo como amor. Olha, vocês conhecem as obras de misericórdia? As corporais e as espirituais? Ali são pontuações de como o amor deve ser praticado. As pessoas com facilidade observam as corporais: dá pão a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir os nus, cuidar dos enfermos, visitar os encarcerados. Lembram? Das espirituais, que também são igualmente necessárias, e talvez até diria as mais necessárias, porque o amor que é Deus é assim: se a atitude não parte por influxo dele, somos incapazes de realizar o ato de amor. Se o auxílio não nos vem dele, nos tornando capazes,
será impossível a gente amar tal como Deus. Sim, é verdade. O amor suporta com paciência as limitações do próximo, mas o amor também ensina. É verdade, o amor perdoa as ofensas e também corrige. O amor vai para a ação concreta, é verdade, mas nunca esquecendo de também pôr o joelho no chão, ainda antes de encontrar a pessoa, às vezes até antes de encontrar a pessoa que você nem sabe quem será. E se reza pelos vivos e pelos defuntos. O amor não conhece limite, não necessariamente porque vai aceitar todas as loucuras que o ser humano pratique e espere aceitação. O amor não conhece limite porque está muito além, vai além do espaço e do tempo. Eu posso aqui, na oração, no meu sacrifício, praticar um ato de amor para com alguém que não está aqui, para com alguém que está do outro lado do oceano, ou para com alguém que já nem está neste mundo, mas que já é falecido. O amor nos faz buscar o bem do outro. E nem sempre o bem do outro é aquilo que vai agradar ao outro. Vocês me entendem? Quando você precisa corrigir alguém que está errando no ato, a pessoa que é corrigida, ela não vai gostar, não se sentirá confortável com aquela situação. Mas por que você corrige? Porque você quer dar uma de sabido? Porque você quer mostrar autoridade? Quer dizer quem é que manda na casa? Não. Porque corrigir não é castigar, não é meter o cacete. Corrigir é você ajudar o outro a abandonar o mal e a refazer aquilo que o mal praticado destruiu. Isso é corrigir. Ajudar o outro em termos simples. Ajuda o outro a abrir os olhos, perceber a besteira que fez. Meu filho, chega, vamos consertar. Desse jeito aí você vai se ferrar e ferrar com os outros. Eu sei que tem gente que fica com os ouvidos muito assim, imaculados, sabe? Porque até a palavra ferragem está sendo censurada. Eu sou sertanejo. Aqui no sertão do Nordeste, certas expressões que do Sudeste para baixo são consideradas duras, para nós é corriqueiro. E falando desse jeito, todo mundo entende o que significa. É melhor usar essa palavra começada com F do que outra que o mundo também usa começada com F. Não pense, eita, pensaram. O que é que eu posso fazer, né? Pecado é de vocês, não é meu não. Amar é isso, meus filhos. Embora nem sempre tenha sentimento de afeto, mas é necessário uma decisão da inteligência que move a vontade, o querer, a fazer o que é certo, o que é bom, o que realmente vale a pena, para que o outro experimente o bem, para que o outro tenha como encontrar a felicidade, ou seja, a realização do fim para o qual foi criado, para o qual existe. Ao longo dessa semana, nós vamos ouvir as passagens do Evangelho fazendo eco a isto que foi lançado hoje. Aprendam.
Cristo dá o novo mandamento para os seus, para o seu povo, para a sua igreja, que desde o primeiro instante teve que suportar tudo por fidelidade a este mandamento. Ouvimos nos Atos dos Apóstolos Paulo e Barnabé encorajando os discípulos, dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Não é porque Deus quer ver a gente sofrendo, não. Deus quer nos ver sendo imagem dele, semelhança dele, que é amor. E quando a gente procura ser, vai entrar em rota de colisão com o mundo que não ama. E claro que isso vai nos causar sofrimentos. Mas ai de nós, se, não, eu não quero me colocar numa situação complicada, é muito sofrimento, é muito difícil se eu ficar quieto no meu canto. Essa sua omissão é uma falta de amor e é pecado, grave, inclusive. Eu sempre gosto, no ato penitencial, no começo da missa, usar a primeira fórmula onde a gente confessa os pecados. Pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Você cruzar os braços ou lavar as mãos, omitir-se quando deveria amar, mas por não querer se complicar, nem procurar, como diz no sertão, sarna para se coçar, ficar na sua, isso é omissão. Quando você teve a oportunidade de ajudar o próximo, seja materialmente, seja moralmente. É necessário, filhos, é um mandamento de nosso Senhor, dado como o sinal da gente se identificar como seguidor dele, como cristãos. Não é o fato da gente andar com um crucifixo pendurado ou com um texto transformado em gargantilha ou em pulseira e muito menos como tornozeleira. Não é o fato de você andar com uma camisa estampada com uma figura religiosa. Não é você acompanhar procissões. Não é nada disso. O sinal que fará com que todos saibam que Jesus realmente faz parte de sua vida é este: amai-vos assim como eu. Isso é claro. Quando colocamos já em prática este mandamento, nós já antecipamos, enquanto de passagem neste mundo, algo do mundo que há de vir, que o livro do Apocalipse ilustrou no capítulo 21, que lemos hoje, como a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do alto, como uma esposa enfeitada para o seu marido. Vi um novo céu e uma nova terra. Não é porque Deus de repente vai, bum, explodir essa aqui e fazer a outra do zero. Não é nesse sentido, não. É uma nova humanidade. E diz lá, e o mar já não existe. Já lembrei várias vezes que na Bíblia o mar é símbolo do mal, do pecado. Ao dizer que haverá novo céu e nova terra e o mar já não existe, o significado é esse: uma humanidade nova, renovada, onde o pecado não tem mais vez. À medida que levamos a sério o mandamento do Senhor e aprendemos dele como pô-lo em prática, esse novo céu e nova terra já começam a aparecer ainda neste mundo. Não é coisa ainda que virá depois da segunda vinda do Senhor. É coisa de agora. Olha a vida dos santos e você vai entender o que eu estou dizendo. Todos os santos e santas que eu conheço, eles realizaram o mandamento e puderam fazer o povo no seu entorno perceber que o mundo não é apenas isso que os nossos olhos veem e nossas mãos tocam. Nova humanidade, onde o mal, onde o pecado não tinha mais lugar. Isso é possível. E você é chamado a isso. Amai-vos uns aos outros
assim como eu vos amei. Que esta graça do Senhor nos alcance. Que saibamos ter aquela coragem e nobreza de perseverar nesse mandamento, principalmente naquelas horas em que aqueles a quem fazemos o bem não apenas não agradecem ou não reconhecem, mas até quando parecem que trabalham contra. É verdade. Amar as mulheres não é promover o feminismo. Amar os homossexuais não é colocar na porta da igreja uma bandeira do arco-íris e promover o gaysismo. Amar os idosos não é dizer, vamos acabar com o seu sofrimento lhe dando uma injeçãozinha, você não vai sentir nada. Entende o que eu estou querendo dizer, né? Eu tenho que falar claramente. Pode chocar alguns ouvidos. Nada disso, nada dessas coisas são atos de amor. É um ato de amor dizer a verdade. É um ato de amor propor aquilo que Deus nos pede que vivamos, os mandamentos. É um ato de amor viver Cristo e levar Cristo ao outro, por mais que no primeiro momento incomode ou cause rejeição. É um ato de amor viver a castidade e exortar o outro a também abraçá-la. É um ato de amor tomar a própria cruz, não necessariamente enquanto sofrer por sofrer, porque cruz é toda aquela situação que, para amar a Deus e ao próximo, você precisa se submeter a contrariedades, a sofrimentos, aquilo que lhe custa, mas que é necessário para que você ame. Isso é a sua cruz. Não vai dizer, a minha cruz é meu marido. Ah, porque casou. Não é isso não. Cruz é tudo aquilo que nos custa, mas que é necessário para que o seu amor seja real. Isso é a cruz. O amor nem sempre será compreendido, como nem sempre foi. Muitos nunca vão compreender um Deus que morre na cruz. Não é à toa que hoje em dia a tendência é arrancar os crucifixos das igrejas. Ah, tem que ter uma mensagem mais alegre, mais positiva, mais atual. Uma vez eu fui com uma criança numa determinada igreja e lá não tinha crucifixo. Quando ele se deparou com a imagem que ele viu, perguntou: ô padre, por que Jesus está pendurado ali daquele jeito? Que tinha lá uma imagem que não era o crucifixo, o Cristo estava meio assim, como que estivesse se equilibrando, pendurado numa corda. Estranho. Uma imagem que nos recorda até que ponto Deus nos ama é simplesmente cancelada. Eu rezo para que a graça de Deus nos alcance, nos auxilie, porque sem o auxílio da graça divina, nunca poderemos amar tal como Deus nos ama e pede que façamos o mesmo. Por isso que nosso Senhor instituiu os outros sinais que falei anteriormente. Por isso que nosso Senhor reuniu a igreja, porque ninguém pode dizer que ama se vive isolado de tudo e de todos. É necessário viver em comunidade. Ninguém pode dizer que se sentiu perdoado se a própria comunidade, a igreja, pela palavra do sacerdote, garante os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode dizer
que ama se não aprende de Jesus que dá a vida e que em cada Santa Missa de novo repete o mesmo ato, de forma espiritual, pelo sinal do sacramento? E se não se alimentar do próprio Senhor, como viverá a vida do próprio Senhor, que é amor? Ninguém ama se não se deixar amar pelo Senhor e por aqueles que Ele escolheu para estar à frente do seu povo, como referência, como guia, como aquele que ensina, que exorta e deve ser o primeiro a dar o exemplo. Os sacerdotes deveriam ser parábolas ambulantes de amor, sempre. Não esqueçamos nunca de implorar esta graça. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Como o mundo vai saber se somos cristãos, se isto não é realidade entre nós? Então, nada de pensamento malicioso, nada de palavra perniciosa, nada de julgamentos precipitados, nada de fofoca, nada de intriga, nada de um querer se achar melhor do que o outro porque canta melhor, porque toca melhor, porque organiza melhor um evento ou coisas parecidas. Nada de continuar a ver crianças e idosos como que jogados no mundo sem que façamos nada. Eu já estou há 4 anos tentando reunir gente para fazer uma pastoral da criança e não consigo. O que é que está faltando? Amor. É uma frustração para mim, enquanto sacerdote, quando eu faço essas propostas e não tenho resposta. É frustrante. É como se aquilo que eu estou ensinando sobre Jesus ainda não tivesse alcançado nem mesmo a inteligência de vocês, para entenderem. Porque se não alcançou a inteligência, não move a vontade. Se a pessoa não compreendeu, não vai querer. É triste. Rezo para que este amor, que é Deus, seja percebido, seja entendido e seja imitado. Não se espante, mas é isso mesmo que Jesus está querendo dizer. Se Ele colocou Ele próprio como modelo de como se deve amar, nós devemos imitar as atitudes de Deus feito homem. É desafiante? Claro que é. Ninguém nunca disse que é fácil. É por isso que Ele nos dá a graça dEle. É por isso que nós fomos batizados. É por isso que nós fomos crismados. É por isso que comungamos. Em cada sacramento, de novo, Deus nos torna capazes de ser como Ele. Aceita o desafio? Os cristãos do passado eram conhecidos porque aceitaram esse desafio e o puseram em prática. Você, hoje, no século XXI, aceita o mesmo desafio? A pergunta fica no ar. A resposta cabe a um de nós, a cada um de nós. Individualmente e enquanto comunidade. Porque é para isso que Jesus reuniu a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.